Meus irmãos, então vamos voltar para o nosso texto, Eclesiastes, final do capítulo 8, hoje nós iremos ver quase todo, ou a metade do capítulo 9 também. Eclesiastes capítulo 8, nós iremos do verso 16 até o verso 10 do capítulo 9. Eclesiastes 8, versos 16, 17, capítulo 9, iremos até o verso 10. Abra os seus ouvidos, quem está com a caneta, esquente a caneta. E vamos para o texto bíblico. Todos acharam? Então a palavra de Deus diz assim: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos teus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios, e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão ele recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para ele já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadiga debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar? Pai querido, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e nos dê entendimento da Tua Palavra. Que essa exposição possa encontrar repouso nos corações, nos dê entendimento, clareza e nos transforme, meu Deus, conforme a Tua Palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, Salomão ainda continua refletindo sobre a vida. Salomão está refletindo sobre essa vida que é boa, a vida é boa, as coisas que nós vemos, que nós temos, que nós participamos, ela é boa, mas ao mesmo tempo ela não preenche o vazio do meu coração e do seu coração. É isso que Salomão tem refletido. Salomão, ele
a gente percebe, ele volta às vezes naquilo que ele já refletiu, e ele reflete com mais profundidade. E aqui, no final do capítulo 8, no verso 16, ele continua aplicando a conhecer, ele continua investigando, e a ideia aqui é de compreender as coisas. A ideia aqui é que o fato dele se esforçar de entender as coisas que acontecem no mundo tira o sono. Talvez aqui Salomão está compartilhando a sua insônia, a minha insônia. Salomão é um rei, muita coisa que ele tem que fazer, muitas responsabilidades, não é verdade? E eu e você também, nessa nossa ânsia, ou talvez loucura, de querer entender tudo que se passa na minha vida e na sua, querendo entender todos os detalhes da nossa vida, o porquê das coisas, às vezes nós perdemos o sono, não é verdade? Isso tira o sono do próprio sábio, do próprio Salomão. Às vezes eu e você tentando perscrutar aquilo que é impossível, entender aquilo que foge ao escopo da nossa inteligência, nós também perdemos o sono. E ele continua no verso 17, e ele vai dizer: então contemplei toda a obra de Deus. Meus irmãos, salta as páginas da Escritura aqui, a fé, aonde Salomão tem descansado. Ele reconhece, mesmo sendo quem ele é, que todas as coisas, tudo é obra de Deus, tudo vem das mãos de Deus. Salomão aqui entende, e ele descansa nisso, e você deveria também descansar, que mesmo que ele não consiga compreender porquê das coisas, o porquê uma mãe piedosa, um pai piedoso recebe um filho com problemas, o porquê uma esposa recebe um marido acidentado e ela recebe a sentença de cuidar desse marido até que ele morra, ou uma criança, um filho, ou uma esposa. Às vezes nós nos debruçamos e perdemos noites de sono tentando descobrir o porquê que alguém fez isso conosco, por causa de uma traição, por causa de um negócio errado, ou N coisas. Salomão, meus irmãos, ele descobre que tudo, em primeira instância, vem de Deus. E ele descansa na soberania, no poder de Deus. Mesmo que ele não possa compreender todas as coisas, ele descansa naquele que tem o controle de todas as coisas. E é isso que ele nos ensina aqui. Tudo, meu irmão, está no controle de Deus. Não adianta você perder o sono. Não adianta você querer fazer o que foge à sua sabedoria, à sua finitude. Você é homem limitado. Às vezes nós queremos controlar todas as coisas. Às vezes nós queremos controlar os nossos cônjuges, os nossos filhos, principalmente nós que temos filhos que estão entrando nessa fase, nós queremos controlar os nossos filhos, aonde vai, como que vai. Não, meu irmão, você não tem esse poder, você não tem essa capacidade, você não é Deus. Descanse naquele que pode todas as coisas, descanse em Deus, Ele pode todas as coisas. O sábio aqui, ele está ensinando para mim e para você que mesmo ele, sendo quem ele é, ele não consegue entender, mesmo as suas noites de sono, ele descansa na soberania de Deus, coisa que eu e você deveríamos fazer. Não se irrite, não se revolte. Muitas pessoas se irritam, se revoltam contra Deus, porque algo acontece na vida e eles querem respostas, e às vezes Deus não dá. Muitos de nós estamos igual os amigos de Jó. Você tem pecado, Jó. Você tem pecado. Os amigos de Jó chegam lá diante de Jó, e Jó está esperando uma palavra de conforto, ou então Jó está esperando só um abraço. Não precisa falar nada para Jó. Jó já está desgraçado. Jó já está lá arrebentado, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem filho, não tem nada. Jó não queria acusação, ele queria só uma companhia. Senta aqui, fica aqui.
Jó, meu irmão, ele é um homem de Deus e nós devemos aprender com ele. Ele não se revolta contra Deus. No eu vim, no eu voltarei. Tudo que eu tenho, Deus me deu, louvado seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. É essa sabedoria, é essa maturidade que eu e você temos que ter como crentes. Não tentar entender a sabedoria, a soberania de Deus. A nossa vida está inserida num plano maior. E às vezes eu e você estamos atrás do nosso futuro, e a gente quer saber o que vai acontecer, e a gente quer saber tudo nos mínimos detalhes, e isso não é possível. Isso não é possível. O verso 17, ele vai dizer aqui, ó: então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Não pode. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Eu tenho visto na internet as pessoas ensinando as pessoas a ganhar dinheiro. Pessoas ensinando a ter um casamento feliz. Como se você tivesse uma chave na mão e você enfiasse ela e desse partida, e a partir disso, os 7 passos para a riqueza, ou os 5 passos para uma família feliz, se isso fosse a solução. As pessoas estão aqui, a gente pode encaixar nesse versículo, é aqui, aqui que tem a resposta, é o casamento, é o filho, é as finanças, é o futuro, aqui eu tenho a resposta, compra esse curso. Você está cansado de ouvir isso? Ninguém vai compreender, meus irmãos, ninguém tem a resposta. Por mais que você tenta perscrutar, por mais que você tenta achar, como eu já vi um coach pastor dizendo que o lápis está na mão de Deus, mas a borracha está na sua. Olha, então quer dizer que o que Deus faz, você pode e tem o poder de desfazer? Olha, um pastor, e está cheio de gente seguindo esse tipo de gente. Porque é bonito, meu irmão, quando você olha alguém dizer que Deus tem a caneta, o lápis, mas você tem a borracha, e aí você acredita nisso, por quê? Nós vemos isso de manhã, porque os seus desejos são inflados. Alguém aprendeu a mexer no fundo da piscina dos seus desejos, e aí ele que estava lá quietinho, ele inflou esse desejo de ficar rico, esse desejo de ter o que você não tinha desejo de ter, esse desejo de ser melhor do que os outros, e esses desejos que você tem no seu coração, alguém foi lá e mexeu lá no fundo, e você achou que era capaz. Aí se você acredita que, se a borracha está na minha mão, então, isso é perigoso, meus irmãos, porque às vezes Deus fecha a porta para mim e para você, e você quer derrubar. Temos que ter sabedoria nesse mundo para viver essa vida. Salomão está querendo nos ensinar isso. Salomão está refletindo sobre... Lembra, Salomão é um senhor. Nós não estamos mais conversando com o jovem de Cantares, nem com o sábio de Provérbios. Nós estamos conversando agora com um senhor, homem de idade, perto do seu fim. Alguém que viveu muito, alguém que pode falar aquilo que ele não só viu, mas testificou, ele viveu. Ele é sábio, ele quer ensinar a mim e a você. Ele está querendo mostrar para mim e para você a realidade debaixo do sol, para que eu e você enxerguemos acima do sol o tempo inteiro. Esse é Salomão. Não faça isso, meu irmão. Não se irrite, não se revolte contra Deus quando você não entende as coisas que Deus faz. Não tenta entender, creia somente. Foi isso que Jesus disse. Isso foge do nosso escopo. Francis Bacon, um filósofo, ele vai dizer assim, não rebaixar ou submeter os mistérios de Deus à nossa razão. Às vezes é isso que a gente quer fazer. A gente quer pegar a sabedoria de Deus e trazer para o nível da nossa sabedoria. Por isso, meus irmãos, que Paulo, naquela doxologia do capítulo 11 de Romanos, ele vai dizer, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os teus caminhos. Não tem como eu e você, meus irmãos, entender a mente de Deus. Descanse em Deus, descanse em Deus. É interessante que Salomão, ele olha para a vida, e quando a gente olha para a vida, estudando Salomão, a gente pode observar que parece que teve muita gente que entendeu isso aqui,
E Deus dá dom aos homens. Eu achei uma música que você conhece. Eu vou ler aqui para você a música do Almir Sater. Alguém que entendeu essa dinâmica de que a vida é assim. Eu e você às vezes não entendemos tudo. E eu e você temos que tocar a vida em frente. Temos que tocar a vida sem entender muitas coisas. Ele vai dizer: ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Olha que bonito isso. Alguém que entendeu de forma poética que a vida não tem todas as respostas e a vida tem uma cadência. E às vezes eu e você não conseguimos acelerar ou diminuir essa cadência. Compreender a marcha e ir tocando em frente. E ele faz uma aplicação e analogia na música muito interessante. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. E aí ele repete. Meus irmãos, olha que interessante. Esse camarada aqui parece que ele leu Eclesiastes. Ele escreve a música e ele olha para a vida e ele faz uma comparação de alguém, um boiadeiro, tocando uma boiada. Ele tem um aparente controle na boiada. Ele está tocando na marcha do gado. Mas a gente sabe, uma hora o gado estoura. E quando o gado estoura, meu irmão, não tem o que você faz. Às vezes o gado estoura na minha vida e na sua. E não tem peão em cima de um bom cavalo com um bom berrante que consiga juntar esse gado de novo. Por isso que talvez ele leu Eclesiastes, ele entendeu. E é interessante que eu fui ver, ele escreveu essa música esperando a janta ficar pronta na casa do outro autor, que é Ele falou que eles escreveram essa música com muita rapidez, eles nem refletiram sobre a letra. Eu falei, então foi Deus que deu. Depois você pesquisa, muito rápido. Alguém que entendeu a vida, meu irmão. A gente tem que enaltecer os cabelos brancos. Salomão aqui, a partir do verso 9, ele vai mostrar para mim e para você, como que a gente vai tocando a vida. Tem coisa que eu e você não vai entender, tem coisa que eu e você não compreende, tem coisa que eu e você não tem controle, mas a vida está aí, nós temos que tocar essa vida que Deus nos deu, e ele aqui, ele vai nos dar, e continuar nos dando algumas dicas, algumas ordens, para que eu e você continue tocando em frente. E aqui, tanto na música não, mas no texto aqui, a gente se depara mais uma vez, com duas tristes realidades, que a vida é breve, a vida é curta, e a morte é para todos. Mais uma vez, meus irmãos, Salomão fala de novo da morte. Às vezes as pessoas falam, né? Bate na madeira, os supersticiosos, não vamos falar de coisa ruim não. Meu irmão, a Bíblia, ela fala de inferno, ela fala de céu, ela fala de morte, ela fala de vida, para que eu e você nos deparemos com a realidade. Deus, Ele não nos engana. Deus, Ele não quer maquiar o Evangelho. Se você escutou um Evangelho, venha e as coisas melhoram, é um falso Evangelho. Muito pelo contrário, venha e talvez você nunca mais terá paz, porque agora o inferno, que era seu amigo, vai se levantar contra você, e talvez seus dias serão difíceis, mas melhor ser amigo do mundo do que amigo de Deus, não é assim? Não, né? É melhor ser amigo de Deus e inimigo do mundo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós, meus irmãos? Nós estamos perdidos. E Salomão aqui, ele nos dá alguns conselhos. A vida é essa.
E ele vai dizer para nós, em um dos conselhos aqui, é tocar em frente, confiando na soberania de Deus. Observe o verso 1 do capítulo 9. Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e o sábio, e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou ódio, ou seu ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto. Eu vou ler até o 3 para adiantar. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos perversos está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo à morte. Aqui Salomão, ele está falando, mais uma vez, reafirmando a sua fé. Observe, meu irmão, ele vai dizer que tudo está no controle de Deus. Os seus feitos estão nas mãos de Deus. Mesmo que você não entenda, tudo está nas mãos de Deus. Esse é um bom conselho para mim e para você essa noite. Eu e você temos que tocar em frente a nossa vida, sabendo que existe um Deus que governa todas as coisas. Enquanto isso, nós vamos tocando em frente. Não adianta você querer acelerar, não adianta você querer diminuir, não adianta você querer parar. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e irá ser cumprido nos mínimos detalhes. Salomão olha para a realidade e vê que existe alguém que controla todas as coisas. Tanto os sábios quanto os justos, os que merecem e os que não merecem. Às vezes a gente vê uma troca de merecimento. O justo não recebe aquilo que deveria, o ímpio, o mau, recebe aquilo que ele não deveria. Salomão está mostrando para nós que Deus está no controle de tudo. A gente não pode saber nada. Ele vai dizer aqui, tudo, os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. A ideia aqui, se é amor ou ódio, é a mesma ideia de Malaquias, lá na frente, onde Deus fala, amei Jacó e aborreci de Esaú, ou odiei Esaú. A ideia aqui é de rejeição. Essa é a ideia. Ninguém sabe se Deus vai amar, aceitar, ou se Deus vai rejeitar. Você não sabe, meu irmão. Você não tem esse poder. Ele olha para o verso 2 e vai dizer, tudo acontece a todo mundo. Todo mundo que está debaixo da terra ou debaixo do sol, quando chove molha. Independente se você está debaixo de um telhado, ou se você está debaixo de um viaduto, ou se você está na rua. A vida é assim, debaixo do sol. Tudo pode acontecer comigo e com você. Não tem uma regra, não tem um padrão. Às vezes nós queremos colocar um padrão no agir de Deus. Homem de Deus, Deus está abrindo as portas. Deus fechou as portas. Não é isso. A gente não consegue ver isso. A gente vê homens maus prosperando e a gente vê homens justos, se dando mal. Nós temos que confiar na soberania de Deus, meus irmãos. É o que nos resta. Talvez você cresceu com aquela ideia de que se está prosperando, Deus está dando sinal. Se está dando ruim, saúde, doença, é porque Deus está desagradando. E não é assim, a gente tem visto isso. Nunca foi sinal da bênção e da aprovação de Deus. Vida boa ou vida ruim, doença e morte. Nunca. Nas Escrituras a gente vê José sofrendo, mas depois teve uma velhice, uma vida boa, no palácio, viveu igual rei. Mas a gente viu Jeremias sendo obrigado a morar na guerra, nos destroços. A gente viu Oséias sendo obrigado por Deus a casar com uma prostituta e amar aquela prostituta. A gente viu Samuel sendo profeta, rei, sacerdote, tendo bons dias de ministério. A gente viu Moisés crescendo num palácio,
depois foi para o deserto, depois voltou, e Deus usou ele poderosamente. A gente viu, meus irmãos, o apóstolo João, provavelmente quando ele começa o ministério com Jesus, ele tinha 15, 17 anos ali no máximo, ele morreu de velhice, provavelmente quase com 100 anos, um ministério, não vou dizer tranquilo, né? Mas em vista dos outros apóstolos, um baita do ministério, morreu de velhice. Em contrapartida, um dos maiores apóstolos, ele que escreveu praticamente a metade da Bíblia, ele só padeceu, é só canseiro e enfado, é chicote atrás de chicote, sofrimento, é dor. Tanto é que as pessoas acusavam Paulo, ele não é homem de Deus, homem de Deus não pode sofrer desse tanto, falso apóstolo. E não é assim, meu irmão. Meu irmão, se a doença chegou na sua casa, isso não é sinal que Deus não te ama, não. E se também a riqueza chegou, a prosperidade chegou, isso não é sinal de que Deus está te aprovando, não, não. Esqueça isso, se alguém contou isso para você, isso é uma mentira do diabo. Porque esses homens nas escrituras, muitos deles sofreram a vida toda. José estava na prisão e o Senhor era com ele. Quando a gente olha para a galeria da fé de Hebreus 12, a Bíblia vai dizer que a terra não era digna desses homens pisarem nela. Então esqueça isso. No verso 3, meus irmãos, ele vai dizer assim, ó, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A morte. Aqui é onde tudo equilibra. Aqui é onde tudo equilibra, não tem bonito, feio, grande, pequeno, rico, pobre, saudável ou não saudável, né? Eu vi agora, essa semana, morreu um dos influencers do mundo fitness. Meu irmão, se você vê o corpo do cara, 30 anos de idade, camarada, corpo dele, coisa mais linda, parecia a estátua de Michelangelo. Morreu, deu um cobrocó lá no corpo dele lá, morreu. Aquele corpo escultural que trazia uma imagem de saúde, morreu. Os gordinhos também morrem. Não tem uma regra. Quem diz que o gordinho vai morrer primeiro que o saudável? Aqui é onde todo mundo se nivela. Você chega lá no cemitério, eu descobri que tem a ala da direita, é a ala dos pioneiros. É o único privilégio que você tem lá no cemitério. Quem está do lado direito é quem começou Lucas. Quem está do lado esquerdo é porcaria. É porcaria mesmo, né? Não tem mais nada lá. É o único privilégio. Todo mundo igual, meu irmão. A morte vai chegar para mim e para você, né? Então, se você morrer, meu irmão, e nós estiver carregando seu caixão, se a seta for para a esquerda, é porque você não era ninguém, Lucas do Rio Verde. Então já saiba disso, né? Já sabe que a gente já entra na eternidade já não valendo nada, que a seta, eu acho que para nós aqui, né, eu acho que ninguém aqui é pioneiro. Então, meus irmãos, a vida é assim, todos os aspectos. Salomão, ele quer mostrar para mim e para você a realidade da morte. Ele está falando muito de morte, não é porque ele é pessimista, não, é porque ele está apontando para a vida, porque aqui embaixo é a realidade da morte, eu e você iremos enfrentar. E é interessante, ele está pensando, o fio condutor aqui de Salomão é a soberania de Deus. Lá no capítulo 3 ele vai dizer que a vida e a morte está no poder de Deus. Meus irmãos, vida, nascimento e morte são dois eventos que, por mais inteligência, tecnologia e conhecimento que os homens têm, eles não têm controle. A vida e a morte está no poder de Deus. É Deus quem determina o dia que você nasce, e é Deus quem determina o dia que você vai morrer. Olha que bênção. Olha, o salmista vai dizer que os meus dias foram escritos, estão todos determinados. Meu irmão, eu tenho dia de morrer. Eu tenho dia de morrer. O Danilo ali, ó, tomou um tiro na cara, pode perguntar para ele. A bala está aí ainda nele? Está aí, atirou a bala. O Danilo tirou, mas não era o dia dele morrer, né? Foi um exemplo bom esse aí. Lembrei dele. É verdade, meu irmão, não estou brincando não, gente. Ele tomou um tiro na cara, foi um assalto. Está vivo. E bem vivinho, ó, não teve sequela nenhuma. Não, teve, é corintiano. Foi a sequela do tiro.
Meus irmãos, o dia que eu e você morrermos, pertence a Deus. Você não tem condição de adiar sua morte, nem de adiantar sua morte. Deus é soberano. A vida é assim. A morte chega para todo mundo e a gente tem que ir tocando a vida, tocando em frente. O segundo conselho aqui, Salomão vai dizer para mim e para você que viver é melhor do que morrer. Por mais que as pessoas reclamem da vida, por mais que tem muita gente que quer morrer, mas Salomão está falando, ó, viver é melhor do que morrer, dos versos 4 a 6. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. É um provérbio da época. Meu irmão, enquanto você está vivo, você tem esperança. Enquanto você está vivo, você que não dobrou seu coração diante de Deus, de Cristo, você ainda tem esperança. Enquanto você está vivo, você está pensando, você tem chance. Salomão fala aqui, ó, mais vale um cão vivo do que um leão morto. O que ele está dizendo? Naquela época, os pets não eram como hoje. Naquela época, os cachorros eram animais amaldiçoados. Ninguém queria cachorro, cachorro era chutado, cachorro comia carniça, cachorro era um animal que nunca foi doméstico. Mas Salomão aqui está dizendo para mim e para você que é melhor uma coisa que ninguém crê, que não presta para nada, viva, do que um leão morto, porque, ó, ele é o leão da tribo de Judá. Leão era um animal extremamente bem visto. Mas ele está falando aqui para mim, meu irmão, viver é muito melhor. Melhor um cachorro que ninguém quer, chutado, comedor de carniça, do que um leão garboso, bonito, morto. Se a gente fosse dar um salto na história, é a ideia de, nós temos um ditado parecido, mais vale um covarde vivo do que um herói morto. É lógico. Porque, meu irmão, enquanto eu e você estamos vivos, há esperança. Há esperança. Ele vai mostrar essas razões, porque é melhor estar entre os vivos do que estar entre os mortos. Ele vai citar para nós aqui que os mortos não têm recompensa, eles não escutam nada, não fazem nada, acabou. E a ideia aqui não é de vida pós-morte, não. O que Salomão está falando aqui é de túmulo, é de morrer enterrado. Ele está falando na ideia de que depois que você foi para a sepultura, acabou. Ali você não pensa, ali acabou, você não responde estímulo, você está morto, você não tem chance mais, a vida acabou. Então, meu irmão, se você não gosta da sua vida, lembra do conselho de Salomão, a vida é dádiva de Deus, foi Deus quem deu sua vida, não desperdice a vida com as suas dores, com seus temores e com as suas lamúrias, faça como o salmista, leia o Salmo com a ideia de alguém que reclama da vida, e o Salmo vai te ensinar como que você ora reclamando da vida. O problema, meu irmão, é que a sua vida está ruim, é porque você não foi aos pés do Senhor Jesus ainda, você não entendeu que Ele pega o meu fardo e o seu, e alivia, e tira. Às vezes a ansiedade, os temores, os traumas, têm feito você desgostar da vida. Que essa noite você saia amando a vida. Deus te deu, tem um propósito da sua vida, glorificar a Deus. Você não está aqui, como diz os caminhoneiros, batendo carroceria, sem saber para onde você vai, sem ter carga para levar. Não, meu irmão, você está aqui para glorificar o nome de Deus, aonde Ele te colocou, na família que Ele te colocou, com a mulher, com o marido, com os filhos que Ele te deu. A vida é boa. Celebre a vida, celebre os filhos que Deus te deu, celebre a igreja, celebre os irmãos, celebre o emprego, o salário. Não fique murmurando. O Senhor é o nosso pastor e daquilo que nós precisamos, Deus não deixa faltar. Celebre a vida, meu irmão. Ame a vida é dom de Deus. Quantas pessoas que queriam estar no seu lugar, quantas pessoas que estão numa cadeira de roda e vê uma alameda dessa aqui e falavam, Senhor, eu queria tanto correr. Quantas pessoas que queriam poder estar indo na igreja, né? Como o irmão que o Valdeir visita de vez em quando ali, ó, foi atropelado em cima da faixa de pedestre, está lá, quase vegetativo, não pode cultuar, mal mexe, come por sonda. E nós temos o privilégio de viver, levantar cedo, de trabalhar, de amar,
de cuidar. E às vezes a gente reclama. Salomão falando aqui para mim e para você, viver é melhor, viva a vida que Deus te deu com alegria. Terceiro conselho aqui dos versos 7 ao verso 10, devemos tocar a vida em frente, celebrando a vida é melhor, celebre a vida. Olha o que ele vai dizer, verso 7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Olha que interessante, meu irmão, vai, olha a ordem, isso aqui está no imperativo, vai. É interessante que a alegria, a verdadeira alegria, ela pode ser desfrutada nas coisas básicas da vida. Você não precisa de estar no luxo para se alegrar com o que Deus tem te dado. Olha o que ele vai dizer, coma, beba. Meu irmão, tem nada melhor do que churrasco, tem nada melhor do que rir no churrasco, lasanha, pastel, garapa, sopa paraguaia com cafezinho de manhã, de tarde com a coca gelada, meu irmão, coisas simples da vida, uma sopa paraguaia de tarde, uma coca gelada e uma rodinha de gente conversando, não é bom demais? A gente não precisa de muito não, um churrasco, mesmo que a gente está comendo carne dura, tomando uma coquinha gelada, ou tomando um guaranazinho, né, daquele mais ou menos, é bom demais. Eu e você não precisamos de ter muitas coisas, e às vezes a gente não celebra a vida, porque a gente quer estar em lugares onde Deus não nos colocou, ter coisas que Deus não nos deu, porque a gente esquece que aquilo que Deus nos deu hoje, é isso que Deus nos deu hoje. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, amanhã Deus pode te colocar nos palácios, mas amanhã também Deus pode te colocar, meu irmão, no cemitério. Aproveita a vida hoje, a vida que você tem é hoje. E é interessante que a ideia aqui é que Deus já se agrada dessas coisas, você não precisa de pedir permissão não. Nossa Senhor, eu olhei aqui uma picanha, R$150 o quilo, nossa Senhor, não meu irmão, mete o raio, compra e me chama, nós vamos comer com a boca, com alegria, eu levo a coca. As coisas simples da vida que Deus tem colocado diante de mim e de você, a gente não precisa de muita coisa não. Por isso que quer comais, quer bebais, fazer para a glória de Deus. Eu e você temos que entender isso. Quando Deus criou o universo, quando Deus criou o homem, colocou a gente aqui, Deus já tinha em mente, essas coisas eram para nos alegrar, essas coisas eram para nos encher de alegria, de júbilo, para celebrar a graça de Deus para conosco. Salomão aqui, ele traz a realidade da vida nua e crua, mas ele também, meus irmãos, nos faz olhar para ela com alegria, com sentido. Se você não está comendo picanha, mas você está comendo costela, se você não está comendo costela, você está comendo um ovinho frito, um ovinho fritinho, aqueles olhudinhos, uma gema dura, uma gema mole, um arrozinho com a banhinha de porco fresquinho, um feijãozinho, aquele assim mais al dente, tem gente que gosta com caldo mais grosso, tem coisa melhor do que isso, meu irmão? Tem não. Você vai procurar as pessoas mais ricas do mundo, e eles falam, um bifinho, um arrozinho, um feijãozinho, porque, meus irmãos, isso é bom. E às vezes a gente não aproveita o dom da vida, às vezes a gente não se alegra com isso que Deus tem nos dado. Salomão está querendo mostrar para mim e para você que a vida é assim, e nem porque eu não entendo as coisas que acontecem, eu não posso não desfrutar. Na verdade é um pecado quando eu e você não desfrutamos da vida que Deus tem nos dado. É pecado porque você está dizendo no seu coração que Deus errou, que o que Deus fez não presta, que o que Deus não deu é bom, e Deus diz que tudo que Ele faz é bom, é muito bom. Para de reclamar, isso também serve para mim, né? Se eu pudesse pular esse capítulo 9 aqui, eu pulava, mas não pode, né? A gente prega primeiro para a gente, né? Que às vezes a gente reclama, e Deus tem sido tão bom com a gente, só o fato da gente estar vivo, isso é bom demais, meu irmão. A ideia é essa que Salomão quer passar para mim e para você. A vida para os cozinheiros, ela é agridoce. A vida é assim. A vida é essa mistura do doce com o amargo. Tem momentos que ela é amarga, tem momentos que ela é doce. É a vida que nós temos. É a vida que Deus nos deu.
Ele vai dizer assim, ó, em todo tempo sejam as suas vestes, alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Olha que bonito isso aqui, meu irmão. Olha que interessante. Eu a vida inteira entendi esse texto errado, sabia? Quando falava sejam alvas as tuas vestes, eu pensava que era santidade. E quando falava que o óleo nunca falte na sua cabeça, eu achava que era unção. Mas não é. O contexto aqui, Salomão está falando, é de festa, de alegria, alvas as vestes, porque naquele contexto, naquela época, se celebrava uma festa vestido de branco. Os reis se vestiam de branco, os sacerdotes se vestiam de branco. O óleo aqui é a ideia de perfume, especiaria, cheiroso. O que Deus está ensinando para mim e para você aqui, meu irmão, aproveita a vida, vista-se bem em todas as ocasiões oportunas, ande cheiroso. É isso que Deus está falando para mim e para você aqui. Meu avô, meus irmãos, meu avô sempre foi simples, né? Mas meu avô, ele contava que meu bisavô era muito rico, e meu avô, na infância dele, ele contava para nós que ele era igual aqueles meninos de novela, que andava de terninho, todo arrumadinho. Meu avô era assim. Aí depois o pai dele gastou o dinheiro todinho com prostituta e deixou eles pobres mesmo. Meu avô depois teve que arrancar pedra, e meu avô morreu borracheiro. Mas meu avô, gente, a Janinha lembra, a coisa que meu avô tinha prazer na vida dele era ser convidado para qualquer coisa, só para ele andar cheiroso e pôr a melhor roupa que ele tinha. E meu avô era cheiroso, meu irmão. Hoje nós vemos as pessoas desonrando as pessoas. Você vai nos casamentos, eu acho isso uma falta de respeito. Eu não sou padrinho, eu não sou madrinha. Aí você vai de gola polo, você vai de calça jeans. O camarada, né, a família gastou, sonhou para fazer uma coisa bonita, e você menospreza indo de qualquer jeito. Às vezes a gente vem para a igreja de qualquer jeito. Eu falava para a Janinha e para os meus amigos no seminário, eu amo meus irmãos assembleianos, eu invejo. Eu falava, minha igreja, quando eu estiver pastoreando um dia, todo mundo vai estar de terno. Meu irmão, o que a gente faz da vida? Você gasta suas roupas aonde aqui em Lucas do Rio Verde? Nem shopping que não tem. Meu irmão, lembra que você está vindo cultuar. Se você vai para um aniversário, se você vai para uma festa, simples ou chique, quando você vem para a igreja, venha com a melhor roupa, anda cheiroso, toma banho. Você está vindo celebrar a vida, celebrar um culto, adorar a Deus. Se você tem terno, venha, põe gravata. Eu estou aqui, você não vai ficar sozinho não. O problema é que a gente se perdeu aos poucos. A gente acha que isso, e a gente não valoriza essas coisas. E Salomão está falando que isso faz parte da vida, andar bonito, andar cheiroso, andar bem vestido, andar com modéstia, principalmente quando a gente vem para a igreja, meu irmão. Faça de qualquer ocasião uma ocasião especial. É isso que ele está trazendo para mim e para você. A vida é boa, é eu e você que estamos complicando ela. A gente viu isso ontem, né? Os meninos reuniram aqui, e teve gente que veio de bermuda, de chinelo, né? Chegou lá na igreja, estava todo mundo arrumadinho. Falei, toma, isso é pouco, isso é pouco, isso é pouco. Eu quero que vocês fiquem com vergonha mesmo, para vocês aprenderem. Vem para a igreja, não interessa se é um culto, vocês vão conhecer gente, vai bonito. Vai bonito. Agora acho que a próxima encontro eles vão bonito. Venha bonito, meu irmão. Espere seu marido cheirosa, bonita. E você? Arruma também. Compra umas cuecas bonitas. Eu falei da cueca porque eu sei o estado das cuecas da gente, né? Escova o dente. Gasta um dinheirinho com perfume. Ela merece. É assim que a gente celebra a vida. E o interessante aqui, meus irmãos, é o verso 9, que é um imperativo. E eu quero que você saiba disso aqui. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, ou da tua vida vã. A ideia aqui é o mesmo revel, poeira, vaidade. Sua vida é isso, é uma poeira. Hoje você tem, amanhã você não tem. Aproveita essa vida, porque a vida é assim. Aí ele vai dizer, goza a vida com a mulher que amas,
os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigas. Meus irmãos, isso aqui é um imperativo. Salomão aqui está exortando aos maridos: ame as suas esposas. E a ideia aqui não é a mulher que você está, não. A ideia aqui é a esposa mesmo, casada. Porque a ideia cultural da época, a ideia bíblica, é porque não existe namoro, é casamento. Então tudo que Deus reservou para o homem e para a mulher é no âmbito do casamento. E Salomão está falando aqui, goza a vida com a mulher que você ama. Goza a vida com a mulher que você ama. Meu irmão, eu estava estudando isso, que eu ia ministrar no encontro de casal, e eu estava estudando, e eu descobri aquilo que eu achei que eu sabia, eu não queria saber disso, né? Mas eu descobri, a obrigação do homem é amar. E amar na Bíblia não é sentimento, amar na Bíblia é atitude. Salomão está falando que goza a vida da mulher que você ama, a mulher que você cuida, a mulher que Deus te deu para proteger. Você não precisa de sentimento para fazer isso, faça isso, e depois Deus te dá o sentimento. Goza a vida com essa esposa que Deus te deu, abençoa ela, cuida dela, a ame. Essa é a sua porção que Deus te deu. Deus já te deu tudo que você precisa, uma esposa. A obrigação minha e sua, meus irmãos, é amar. Essa é a obrigação. Paulo reafirmou isso lá em Efésios capítulo 5, vós maridos, amai vossas mulheres. Se você não tem amado a sua esposa, você está em pecado. Eu descobri isso e eu pedi perdão. Faça o mesmo. E começa a amar. É difícil, né? Porque amor na Bíblia não é sentimento, amor na Bíblia é cuidado, né? Amor na Bíblia é eu ter que olhar a porta da geladeira aberta 5 minutos, e eu tô ficando bom nisso, minha mulher já sabe, se ela falar que é mentira, porque minha mulher ela gosta de deixar a porta da geladeira aberta quando ela vai fazer qualquer coisa. Se ela vai voltar na geladeira 1 hora depois, e eu aprendi diferente, e aquilo é uma tortura para mim, mas eu estou melhorando, eu já estou brigando menos, né? Meu irmão, amar é difícil, mas Deus nos chama a amar. E é responsabilidade minha e sua como marido amar. A dela é respeitar, porque elas já nos amam, né? Nós que temos essa dificuldade de cuidar, de cumprir o propósito de Deus no nosso casamento. Talvez o casamento não tenha dado certo, é porque eu e você temos negligenciado o amor, o cuidado, a atenção. Salomão está nos chamando a atenção aqui para a gente aproveitar a vida, e isso faz parte das delícias da vida. Pega essa mulher, leva ela lá no, como chama? Nós comemos ontem? Baguncinha. Hã? Tem um baguncinha aqui na cidade. Ah, pastor, não tem dinheiro. 15 conto baguncinha. 15, 30. Se tiver 35, você toma um negocinho. 35, gente, 35 hoje é muito baratinho, é o baguncinha, fica ali na esquina da Mato Grosso. Quem tem dinheiro leva na pizza, quem tem leva no Lebrutos, mas quem não tem, vai na baguncinha mesmo, dá certo. Ah, pastor, tá feio. Vai dar uma voltinha na pracinha, toma um tereré gelado. Mas aproveita a vida com a mulher que Deus te deu. Mulher, você só tem uma. Cuida dela, porque essa é a sua porção. Aproveita. Às vezes a gente fica concentrando em melhorar o outro e não melhorar a gente. E a gente fica esperando o outro ressuscitar e é nós que estamos mortos. Seja você o agente transformador da sua casa. Não espere o outro. Principalmente eu e você que nós somos maridos. É responsabilidade minha e sua. Essa é a porção. Meus irmãos, vivam a vida alegre. Eu quero ver algumas implicações para a gente encerrar aqui. A primeira implicação que a gente aprende aqui é que nunca se esqueça que enquanto nós estamos vivos, há esperança. Há esperança para quem está vivo. Enquanto eu e você tá vivo, há esperança de restauração no casamento, há esperança da volta do filho, há esperança da restauração da saúde, há esperança de uma vida melhor, há esperança de um Deus que vai restaurar todas as coisas, há esperança, há uma chance de você se reconciliar com Deus, há uma chance de a gente consertar os nossos pecados diante de Deus, há uma chance, há esperança.
Deus controla todas as coisas, meus irmãos, não se frustre. Não se frustre se você não atingiu a estabilidade financeira tão desejada. Não se frustre, porque os seus sonhos foram frustrados. Há esperança, você pode começar hoje. Reorganize a sua vida, reorganize os seus sonhos, priorize o reino. Pare com aquela ideia de que quando você atingir isso, você abençoa mais a igreja. Quando você fazer isso, você assume responsabilidade na igreja. Não, é hoje. Nós estamos hoje, aproveita a vida hoje, trabalhe hoje. É isso que ele está falando para nós no verso 10. Tudo quanto vier à tua mão, faça com todas as suas forças. É diligência, é excelência. Não espera para amanhã não, é hoje, meu irmão. Timóteo 1:1, Cristo é a nossa esperança. Eu e você estamos vivos, as portas da graça ainda estão abertas. Há uma chance, uma esperança para arrepender, se voltar para Cristo e consertar a nossa vida. Não deixe as incertezas da vida roubar a sua alegria e a sua esperança. Não deixe. Meu irmão, se não está do jeito que você está, eu gosto daquela frase, eu acho que ela cabe aqui. Aprenda, isso é bíblico. Deus espera de mim, de você, aprenda a fazer uma limonada do limão. Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Para de reclamar. Trabalhe. Faça o melhor com aquilo que Deus te deu. Faça o melhor com o marido que Deus te deu, com o filho que Deus te deu, com o emprego que Deus te deu, com a igreja que Deus te deu, com o pastor que Deus te deu, com os irmãos que Deus te deu. É você que faz o melhor. Se você fizer o melhor, o outro fizer o melhor, eu fizer o melhor, a gente vai bem. Não se frustre. A gente viu isso de manhã, às vezes as pessoas têm se frustrado porque têm depositado a esperança de escutar coisas boas, não de Deus, mas das pessoas. Eu não vou fazer isso porque da última vez que eu fiz me reclamaram. Não, meu irmão, preocupa com o que Deus pensou. Se você agradou a Deus, amém, o resto. Mas nós estamos preocupados mais com a vida dos outros, com o que os outros vão pensar. Terceira coisa que a gente aprende aqui nesse texto aqui, é que os prazeres devem ser usados para a glória de Deus. Meus irmãos, comida, bebida, o amor, o casamento, o sexo, o trabalho, é para a glória de Deus. Comida, e aqui a gente já pode corrigir algumas coisas que podem acontecer. Os prazeres da vida, Deus não espera o nosso hedonismo desenfreado, onde a nossa busca da vida é pelo prazer, não. As coisas boas da vida são para ser usadas dentro dos parâmetros de Deus. A comida, coma, mas não caia na glutonaria. Beba um vinho gostoso igual você gosta de beber, mas não incorra na bebedice. A Bíblia vai dizer que quando a coisa te controla, já é pecado. Se você não consegue comer algo sem beber algo, é um alerta para você. Talvez aquilo tenha te controlado. Desfrute a comida, desfrute a bebida. Deus deu. Deus quem deu. Deus se alegrou aqui embaixo. Deus foi para a festa. Deus bebeu. Deus comeu. Chamaram ele até de guloso. Mas Deus fez tudo aqui embaixo para a glória do Pai. E é assim que eu e você devemos fazer. Ame a sua esposa para a glória de Deus. Desfrute desse casamento para a glória de Deus. Sexo é bom, foi Deus quem deu. Faça e faça muito, porque tem um tempo que você vai fazer pouco. É assim. É Deus quem fez, meu irmão. Aproveita a vida que Deus te deu. Às vezes as pessoas se sentem culpadas de aproveitar aquilo que Deus deu. Pessoas que têm dinheiro dentro da igreja se sentem culpadas porque, nossa, eu não posso comprar um carrão, ou eu não posso comprar uma casona, ou eu não posso fazer uma viagem-zona. Pode, faça. Deus te deu. O que você não pode é você gastar nessas coisas e quando é para o reino você tranca o bolso. É aí que está o pecado. Deus está falando assim, aproveita a vida. Tem muita gente que fica com culpa de que, ai meu Deus, não meu irmão, compra um sapatão de 500 conto. Você já pôs o pé num sapato de um tênis de R$1.500? Se você nunca pôs o pé num tênis de 1.500, compra um Adidas.
Ultra Boost, quase R$2.000. Põe o pé nele. Vai lá, aqui eu não sei se tem, que uma vez eu entrei na loja aqui, tinha um falsificado. Fazer o quê? Mas põe um Adidas desse no pé, na Centauro, o dia que você for lá em Cuiabá. Dá uma volta dentro da Centauro. E depois você me conta. Vale a pena, meu irmão, você gastar 2 contos. Né? Porque o solar dele é do pneu Continental. É 100 mil quilômetros. Não acaba. Eu não gosto de vinho, não, mas eu gosto de ver gente tomando vinho caro. Faz uma boca assim, fala, meu, esse trem deve ser bom demais. Eu não gosto. Né? Não toma sangue de boi, não. Né? Conheci um cara, tinha dinheiro, e ele tinha uma variante. Todo mundo conhece variante. Ele era rico. Ele tinha uma renda de quase 70 mil por mês, mas ele era canguinha. Um belo dia ele resolveu comprar um Honda Civic. Rapaz, quando ele entrou nesse Honda Civic, ele deu a primeira volta no quarteirão, ele se odiou. Ele falou, eu me abomino no pó e na cinza, como se fez. Ele falou, como que eu andei a vida inteira de variante, tendo um carro desse aqui? Aproveitando as coisas que Deus dá, meu irmão. Vista a melhor roupa, passa o melhor perfume. Se alegre em Deus. Faça isso sem peso, faça isso para a glória de Deus. Tim Keller, escrevendo sobre isso, ele vai dizer assim, pecado não é só fazer coisas ruins, mas fazer das coisas boas as coisas fundamentais. É tentar estabelecer uma identidade própria, tornando qualquer coisa mais central para o seu significado, propósito e felicidade do que o seu relacionamento com Deus. O problema é quando eu e você usamos isso como centro da nossa vida. O problema é quando a gente faz disso meio de vida. Aí eu só estou vivo por causa desse sonho. Eu só estou vivo porque isso vale a pena. Isso é pecado. Não faça daquilo que Deus deu para o nosso prazer um Deus, um ídolo, mas desfrute. Use o carro como carro, use uma roupa como roupa, use uma comida como comida, use a casa como casa. Conheço uma pessoa que o sonho era ter uma casa boa para receber os outros. Hoje essa pessoa tem uma casa top, é boa, ninguém que tem uma casa igual a dela. Mas ninguém vai lá na casa dela, muito enjoada com limpeza, ninguém podia pisar no chão, mas Deus deu a casa que ela quis, nunca usou, e a casa é boa, meus irmãos, pensa na casa granfina, mas não usa, fez da coisa um Deus, não para a glória do Deus. Não é assim que a gente vive não, meus irmãos. Desfrute daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não negligencie os dons que Deus tem te colocado. Deus tem dado dons para mim e para você. Use eles para a glória de Deus. Assuma a responsabilidade da igreja. A sua vida é curta. Talvez amanhã você não possa mais trabalhar para o Senhor. É hoje. Celebre a vida hoje, trabalhe hoje. Olha o que Salomão vai dizer assim, tudo quanto vier às tuas mãos para fazer conforme as tuas forças, faz com todo o empenho que você tiver. Isso que ele está falando aqui, faça para a glória de Deus. Colossenses vai dizer que eu e você fazemos é para a glória de Deus e não para os homens. Faça bem feito, faça com todas as suas forças, não faça com preguiça, não deixe para amanhã, faça hoje, assuma responsabilidades. Analise a sua vida se você não tem preocupado mais com as outras coisas do que com o próprio reino. Deus te deu dons, Deus te colocou igreja, Deus te colocou gente. Trabalhe, use isso para a glória de Deus. E no finalzinho do verso 10, ele vai dizer assim, porque no além ou na sepultura, para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Meu irmão, se é verdade que o tempo do nosso trabalho é limitado, então eu e você precisamos ter certeza que nós realizamos um bom trabalho. A pergunta é, você tem realizado um bom trabalho para Deus hoje? Você pode responder essa pergunta? É a mesma pergunta que eu ouvi essa semana e me fez refletir. Se você ouvir a pergunta, por exemplo, se você soubesse que em 3 dias ou em 1 semana você morreria, o que você faria? Meu irmão, se a sua resposta é, eu faria isso, faria aquilo, é porque a sua vida está errada. A sua resposta deve ser, eu continuaria minha vida normal, não mudaria nada. Isso é um sinal que a gente está vivendo para a glória de Deus.
E eu e você devemos viver como aquela mãe dedicada, esposa, que está sempre esperando visita em casa. Não é assim que ela recebe as pessoas? Sempre tem um cafezinho pronto, sempre a casa está limpinha, mesmo que não vai ninguém, mas ela está pronta para receber visita. E eu e você, às vezes, não estamos prontos para encontrar com o Criador. Se Deus chamar a mim e a você hoje, quando Ele colocar as minhas obras e as suas na balança, qual que vai pesar? Você trabalhou para você ou trabalhou para o reino? É hoje. A avaliação é diária. Por isso que não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. É uma avaliação diária. É um acerto de contas diário. Não é um planejamento a longo prazo, porque você e eu não temos esse poder. Então, meu irmão, hoje é o dia mais importante das nossas almas. Eu e você temos que ter a certeza hoje que nós estamos realizando um bom trabalho para o Senhor, mesmo com todas as implicações, com todos os nossos pecados e com todas as nossas dores, porque Cristo nos garante que aqueles que se arrependem, Cristo está com eles. Nós não estamos sozinhos nessa empreitada, mas nós temos que saber que a nossa caminhada tem agradado ao Senhor, é hoje, não é amanhã. A certeza que eu e você temos que ter é o arrependimento. Eu e você podemos encontrar com Cristo agora, e Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o que vos tenho preparado. Será que Deus vai nos receber de braços abertos? Vem, meus filhos. Opa, eu não te conheço. É hoje, meu irmão, nós temos que viver com isso. Nós temos que nos arrepender do nosso pecado, da nossa vida errante. Cristo Jesus é a solução para a minha vida e para a sua. Cristo, Ele vai nos ajudar a nessa caminhada nós nos alegrarmos, porque Cristo é a nossa alegria. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Sem Cristo nós não podemos viver uma vida alegre, porque sem Cristo não tem esperança. Se não tem esperança do futuro, a vida acabou. Por isso que Coríntios vai dizer, Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes homens, os mais tristes. Observa, se você crê em Jesus, se você ama Jesus, só para Jesus te abençoar aqui na terra, só para esse âmbito dessa vida, a Bíblia vai dizer que você é o mais infeliz de todos. É o mais infeliz de todos. Aproveite a vida com aquilo que Deus tem te dado. Honre a Deus com a esposa, com a vida. Celebre a vida. É assim que Salomão nos chama a viver. Ame Jesus, viva para Jesus, creia em Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos?